Atenção a esse termo, osteonecrose. Já ouviu falar? É a morte de um segmento de osso causada pela perda de suprimento de sangue. Oxi. Como assim? Pois é, está se falando muito sobre isso. Ana Rebeca Passos, bom dia para você. Então, Ana, quais são os sintomas dessa doença? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Sintomas típicos: dor e limitação do movimento da articulação que foi afetada por esta doença. O nome é bem estranho mesmo, né? Inclusive, chamou a atenção porque acomete principalmente homens. De acordo com pesquisas, mais de 80% dos casos concentram-se na população do sexo masculino entre 30 e 50 anos. O que chamou mais atenção ainda, Renata, é que até os pets podem contrair. A gente vai acompanhar agora a explicação bem direitinho como especialista no assunto. É o Maurício Paes, que é médico ortopedista e especialista em quadril. Confira. E a gente conversa agora com o Maurício Paes, ele que é médico ortopedista, especialista em quadril e também membro da Sociedade Brasileira do Quadril. Doutor, bom dia para você, bem-vindo à Rádio Cidade. A gente conversa agora para tentar explicar de fato, né, quais são os mitos e verdades dessa doença, né? Osteonecrose. O que é que significa essa doença? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui em nome da Sociedade Brasileira do Quadril, tirando esclarecimentos sobre essa doença tão frequente. Bem, a osteonecrose tem um nome até um pouco difícil assim, de memorizar e tudo, mas na verdade ela é uma doença que acomete não só o quadril, mas outras articulações, mas com mais frequência e maior dano na região do quadril. Ela é uma morte, vamos dizer assim. A necrose é um termo que significa morte celular, né? Então é um infarto ósseo que acontece na cabeça do fêmur, né? Assim como acontece o infarto cardíaco, a morte do músculo do coração, que é o que a gente conhece com mais frequência, ocorre também essa possível morte da célula da cabeça femoral. E isso é dado o nome de osteonecrose, né? Que é a necrose do osso ali dessa região. E afeta apenas os quadris, doutor, ou não? Não, ela pode acometer outras articulações. Pode acometer a articulação de joelho, pode acontecer na mandíbula, né, na articulação temporomandibular, pode acometer com menos frequência a região do húmero, punho, mas o que é mais frequente é na região do quadril mesmo. Seria um histórico genético dessa pessoa ou por conta de algum tipo de vida que essa pessoa leva que vem a cometer essa doença? Isso é importante. Na verdade, ela é multifatorial, né? A osteonecrose está relacionada a alguns fatores de risco, vamos dizer assim, e também a interação genética. Como principal fator de risco, a gente tem a associação de quem ingere bebida alcoólica, né? Principalmente nos homens, e também pacientes que fazem uso de medicação à base de corticoide. Então, são as duas principais causas associadas à osteonecrose. Então, essa interação de fatores externos com fator genético, né? Muitas vezes pensa-se em atividade física exagerada, que não tem uma relação direta, mas o mais importante são esses fatores, né? E tem outras medicações associadas a isso, como retrovirais para algumas doenças como HIV, alguns quimioterápicos. Então tem alguma outra porcentagem, mas em torno de 80% a 90% dos casos estão relacionados ao uso de corticoide ou de bebida alcoólica, associado claro, ao fator genético, porque senão assim, toda pessoa que ingere bebida alcoólica ia ter, então, e não tem, né? Então a interação desses fatores de risco com a genética, né? E é uma doença presente assim no adulto jovem, né? Isso. Ela comete aí, principalmente na faixa etária dos 30 aos 50 anos. Pode acontecer antes, pode acontecer depois, mas a grande maioria está nesse intervalo aí entre a terceira e quinta década de vida. E por isso assim é uma doença que traz uma incapacidade importante, né? Assim, afasta do meio do trabalho, uma limitação funcional significativa num perfil de paciente que está numa atividade de trabalho intenso, que está em franca produção, né? Então isso também tem esse outro lado que traz uma incapacidade para quem é acometido.
tem um tratamento eficaz para essa doença, doutor Maurício? Tem sim. O importante assim, é o diagnóstico precoce, né? Então, a osteonecrose é uma doença que muitas vezes passa despercebida e tem um diagnóstico tardio. Inicialmente é muita dor, assim, a queixa principal é a dor ali naquela região do quadril, na virilha principalmente, irradiando para a região da coxa, a parte interna da coxa. Aquela dor como se fosse um infarto, né? No infarto, o que acontece no coração é aquela dor intensa ali, aguda, né? E no início da necrose no quadril também ocorre essa dor intensa. Muitas vezes você faz um exame de imagem, um raio-x inicialmente, não tem nenhuma alteração. O exame físico também não é condizente com o padrão de dor, né? Você faz um exame físico, a mobilidade do quadril é normal, mas o paciente tem muita dor. Então, esse diagnóstico precoce vai fazer muita diferença no tratamento e no resultado final da doença, né? Então, tem que ter a suspeição. O paciente vai estar nessa faixa etária, 30 anos, com essa dor aguda no quadril. No início, o raio-x não tem alteração, então tem que ter uma suspeição, um exame de eleição de imediato. É a ressonância quem vai diagnosticar precocemente. E aí sim, dependendo da área de extensão, né, que vai determinar esse tratamento. Em que fase vai estar essa necrose? Então, a gente estadia a necrose em 4 fases, basicamente. Então, no estágio bem inicial, você consegue ter um controle de dor, tem algumas medicações que a gente administra que ajuda a meio que estabilizar esse padrão de doença, ou às vezes já tem que abrir mão de tratamento cirúrgico. Muito bem, é um assunto extenso, né, doutor Maurício, que requer muitos detalhes. Eu estava lendo aqui pelas informações que não acomete apenas os humanos. É isso mesmo? Isso. A osteonecrose pode acometer também os animais. Mais frequentes são os pets, né? Quem tem muita frequência, quem é criador e tem os seus pets, tem o conhecimento dessa doença também, que pode acometer também as articulações do quadril dos cachorrinhos aí. É uma doença também frequente nos animais. Doutor Maurício Paes, muito obrigada, viu, pelas orientações, pelas informações. Sempre bom a gente falar sobre saúde aqui na Rádio Cidade. E no mais é procurar realmente um especialista, né? Até porque em muitos casos nem tem sintomas, né? Mas é ficar atento à sua saúde, né? Isso mesmo, Ana. É imprescindível ter uma avaliação precoce e ser direcionado ao especialista, principalmente especialista em ortopedia e traumatologia, focado aí nas doenças do quadril, né? Para ter esse diagnóstico precoce e ter o tratamento eficaz o quanto antes, para que não deixe sequela para os pacientes e consiga ter a sua vida restabelecida sem dor. Muito bem. Maurício Paes, médico ortopedista, especialista em quadril. Muito obrigada, viu? Um abraço. Por nada, até a próxima. Pronto, nós acompanhamos aí, não é, as orientações do médico, do especialista no assunto, osteonecrose. Grava aí esse nome. E que bom que no Manhã a gente pode falar sobre saúde, né, Renata, para poder explicar algumas doenças e às vezes a gente nem tem esse conhecimento. É isso. Cuidar da saúde e, como a gente sempre reforça aqui, manter o check-up em dia para, caso seja identificada esse tipo de doença, por exemplo, já tratar de início. E só lembrando aqui um ponto, né, em alguns casos, como disse o médico, nem tem sintomas. O mais provável é a dor, mas se não tiver, é o check-up mesmo ali, a sua consulta com o médico, que vai definir, né, qual tipo de problema você tem na sua saúde e cuidar de forma preventiva. Renata. Obrigada, Ana. 9h01 aqui na sua Rádio Cidade.